Hi Students, meu nome é Fernando Bortoncello e hoje eu estou muito feliz porque hoje nós vamos voltar com a nossa série de vídeos de inglês com séries. E eu estou muito feliz porque o inglês tem que ser aprendido de uma forma divertida e muitas pessoas vieram me pedir para voltar com essa série de vídeos. Então eu estou aqui a pedido de vocês com mais um vídeo de inglês com séries. A série de hoje vai ser The Big Bang Theory. E se você gosta dessa série de vídeos, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque agora eu vou voltar com força total, quase todos os dias trazendo vídeos para vocês. Então se você quer aprender inglês de uma forma divertida e eficiente, se inscreve no canal. Não esquece também de deixar o like, porque o YouTube está entregando muito poucos vídeos para vocês. Então se você deixa o like, você mostra para o YouTube que você quer aprender inglês e ele começa a te recomendar mais os meus vídeos. Então não esquece de deixar o like para me apoiar nesse projeto, porque agora eu vou estar quase todos os dias trazendo vídeos aqui no YouTube para vocês. Não se esquece de me seguir no TikTok e no Instagram, que lá eu posto dicas diárias de inglês para vocês. E se você quer receber o material dessa aula e de todas as outras aulas que estão por vir, entra no grupo exclusivo dos vídeos de inglês com séries, filmes, desenhos animados aqui do nosso canal no YouTube, que lá eu vou te mandar todos os vídeos e materiais de apoio das aulas. E assim você pode aprender inglês de uma forma divertida e eficiente e de graça. E se você quer entrar nesse grupo, é só você acessar o link que está na descrição do vídeo e vejo você lá. Mas pode ficar tranquilo que não vai ter 1 milhão de mensagens, porque somente eu e a minha equipe podemos mandar mensagem naquele grupo, ok? E sem mais enrolações, vamos para a primeira parte da nossa aula. Assista o trechinho do episódio e veja o quanto você entendeu. Oh, you're inviting me over to eat? Yes. Oh, that's so nice. I'd love to. Great. So, what do you guys do for fun around here? Well, today we tried masturbating for money. Bom, e a personagem começa falando: Oh, you're inviting me over to eat? Então, oh, você está me convidando para comer? Oh, you're inviting me over to eat? E aqui nós já temos uma coisa muito interessante, que são essas duas palavras abreviadas. Essa abreviação aqui é para as palavras you are, e ela é muito comum, então você vai ter que se acostumar com ela, e ela tem uma pronúncia muito interessante. Você pronuncia your, da mesma forma que você pronunciaria esta palavra aqui. You're inviting, ok? E aqui, como vocês já sabem, eu gosto sempre de deixar a forma que você pronunciaria essa frase para que você comece a entender as conexões na hora da fala e se acostumar com isso. Como vocês já sabem, então quando uma palavra termina com consoante, com um som de consoante, e a próxima começa com um som de vogal, você junta a pronúncia dessa palavra como se fosse uma pronúncia só. E aí você pode olhar aqui e me falar: Ah, Fernando, mas por que aqui acontece isso? Porque a palavra termina com E e a próxima começa com I, então não deveria acontecer isso. Só que um detalhe, essa palavra aqui você pronuncia your. Então o final dessa palavra aqui não é com som de consoante, não é yori ou yore, é your, som de R no final. E a próxima palavra começa com som de inviting. Então, you're inviting, ok? É só você treinar um pouquinho que você vai se acostumar. E depois disso, o personagem fala yes. Yes. Ok? Sem segredo, yes, normal. Oh, that's so nice, I'd love to. Oh, isso é tão bom, eu adoraria. Oh, that's so nice. I'd love to. Nós temos novas palavras abreviadas, então. That's é a abreviação para that is. E I'd. Essa abreviação aqui assusta muita gente, mas é muito tranquila. É a abreviação para I would. Detalhe na pronúncia. Essa palavra aqui tem um monte de letras, mas você vai pronunciar would, não would. Só would, ok? Treina um pouquinho para se adaptar. É como se você tivesse só um U aqui no meio. Would, ok? E como vocês podem perceber aqui na cena, a personagem aceitou o convite para a janta. Então ela falou, eu adoraria. E eu gosto sempre de trazer várias opções sobre o assunto que nós estamos falando. E como ela aceitou o convite, eu quero trazer mais possibilidades de você aceitar um convite em inglês. Então, vamos direto para isso? Então aqui estão algumas formas de você aceitar um convite em inglês. Porque a personagem respondeu aqui, eu adoraria, mas ela também teria outras possibilidades. E eu gosto sempre de expandir cada vez mais o vocabulário de vocês para que vocês tenham mais possibilidades de respostas em inglês. Então, sounds great,
parece ótimo. Sounds good, parece bom. That would be great, seria ótimo. Yeah, alright. Sim, tudo certo. Good idea, boa ideia. Perceba que aqui você pode juntar a pronúncia, seguindo aquela mesma lógica de pronúncia que eu falei para vocês no começo da aula. Quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima começa com um som de vogal, também acontece no caminho inverso, quando a palavra termina com um som de vogal e a próxima começa com um som de consoante. Então funciona nos dois casos. Você junta a pronúncia. E aqui na hora que você vai falar isso daqui rápido, sai quase como se tivesse um som de R aqui no lugar do D. Então, good idea, ok? Come in, conte comigo. E por último, sure, claro. Essa expressão aqui é muito comum, você pode até ver com algumas outras pronúncias, mas a mais comum é sure, ok? E eu também quero mostrar para vocês algumas formas de recusar o convite. Porque, novamente, a personagem aqui falou na cena I'd love to, eu adoraria, mas ela poderia muito bem recusar. E eu quero que vocês também tenham essas possibilidades e esse vocabulário para recusar. E eu gosto sempre de deixar bem claro que você não precisa saber tudo isso daqui de uma vez. Ah, terminou a aula, você tem que saber tudo isso daqui. Na verdade, não. E eu não quero que você se cobre para saber de tudo, decorar tudo isso daqui. O que eu quero que você faça? Eu quero que você se adapte a algumas dessas estruturas. Ah, qual estrutura que você achou que se encaixa mais com o seu perfil, que você falaria também em português? Então você escolha essa estrutura e se apegue bem a ela. Quando você se acostumar bem com ela, aí você pode partir para as outras. Eu sempre trago várias opções nas aulas, porque eu gosto que vocês tenham muitas opções, muitos caminhos para ir. E quando vocês ouvirem em algum lugar também vocês possam entender porque vocês viram nas aulas. Mas eu não quero de forma alguma que isso se torne uma pressão para vocês decorarem tudo. Até porque se vocês forem fazer as aulas com esse pensamento de eu tenho que decorar tudo, vocês vão desanimar do inglês. E o inglês tem que ser uma coisa divertida e não um bicho de 7 cabeças que você tem que decorar tudo. Não, simplesmente você não tem como decorar tudo. É muito raro uma pessoa que consegue ver tudo e decorar tudo na primeira aula. Você precisa rever esse conteúdo, estudar. Então, no começo, se apegue a alguma estrutura aqui e utilize muito ela. Após algum tempo, você vai mexendo com as outras, entendendo as outras e decorando as outras, ok? Você não precisa saber de 100% agora. Então, agora para recusar, I don't think I can't. Eu acho que eu não posso. I'd love to, but I already have other plans. Então, eu adoraria, mas eu já tenho outros planos. Então, aqui é uma forma de você suavizar na hora que você for falar que não pode. Eu adoraria, mas eu não posso, já tenho outros planos. E aqui você pode remarcar o convite. Por exemplo, vamos supor que alguém te convidou para ir ao cinema numa sexta-feira. Só que na sexta-feira você tem aula, você tem trabalho, você tem alguma coisa que te impeça de ir, mas você tem vontade de ir, você quer sair com essa pessoa. Então você remarca, você poderia falar aqui Friday I can't, sexta eu não posso. How about Monday? Que tal na segunda? Então, Friday I can't. How about Monday? Na sexta eu não posso. Que tal na segunda? Daí assim você pode remarcar e continuar a conversa, ok? Outra possibilidade que você tem é falar I will have to take a rain check. Eu vou ter que deixar para a próxima. Mas eu gosto de alertar que essa expressão aqui, quando você utiliza ela, I will have to take a rain check, você espera que a pessoa remarque, você espera que a pessoa fale outro dia para vocês saírem, outro momento, enfim. Aqui a sua expectativa é que a pessoa remarque esse encontro, ok? I'm busy this, maybe another time. Então eu estou cheio, estou ocupado neste, talvez numa outra vez. No nosso exemplo anterior, I'm busy this Friday, maybe another time, ok? Você também poderia falar maybe e falar o dia. Ok, é uma possibilidade. Então aqui são algumas variações que você poderia utilizar para recusar um convite em inglês. Eu gosto sempre de trazer várias opções, porque perceba, agora você tem um vocabulário muito apurado para aceitar ou recusar convites. E como eu falei, você não precisa decorar tudo isso daqui. Você precisa se apegar a algumas estruturas e entender quando alguém falar. Porque se você tentar decorar, focar em decorar 100% disso daqui, você vai desanimar na sua caminhada do inglês. Então muito cuidado com isso. Continuando então. O personagem responde, Great! Great. So, what do you guys do for fun around here? Então, o que vocês fazem para se divertir aqui? So, what do you guys do for fun around here? Uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de abrir um parênteses quando eu vejo durante séries, filmes e durante as aulas é a expressão you guys. Por que você gosta de abrir esse parênteses, Fernando? Porque you guys normalmente é utilizado para especificar vocês, o plural. Só que a palavra you
no geral, ela também significa você quanto vocês. Ela é tanto singular quanto plural. Então é você e vocês. Mas então por que alguém utilizaria essa expressão? Não era só falar you? Não é normal? Não é mais fácil? As pessoas utilizam muito essa expressão no inglês para especificar que é no plural. Porque muitas vezes fica dependendo do contexto para você saber que é vocês no plural. Então é muito comum as pessoas utilizarem you guys quando elas querem dar ênfase, que é vocês e não você, ok? Mas saiba que you significa tanto você quanto vocês. E aqui eu também já quero dar uma outra ênfase na pronúncia. Você pode perceber que na hora que a personagem fala, ela não fala So, what do you guys do for fun around here? Não, ela segue aquela coisa que eu falei pra vocês de juntar as palavras. Então, por exemplo, aqui no começo, essa expressão por completo, você pode pronunciar de várias formas. Você pode ver várias variações para a pronúncia dessa expressão aqui. Mas o jeito que ela pronunciou ali é quase como What are you guys? What are you guys? Ok? Então, se em algum momento você ouvir what are you, você sabe que é a pronúncia dessa expressão aqui por completo. What are you? Você pode ver algumas outras variações, depende muito do sotaque, da pessoa que está falando, ok? Mas essa é uma forma. Então é bom que você conheça essa forma para quando você ouvir você entender, porque as pessoas que não sabem que pode acontecer isso no inglês, elas vão se assustar na hora que ouvirem isso. Agora você já sabe que é muito comum as pessoas juntarem a pronúncia quando uma palavra termina com consoante e a próxima começa com vogal, porque isso é uma coisa natural, elas não pensam para fazer isso, acontece de forma natural. A mesma coisa ocorre no português com muitas palavras, eu poderia citar vários exemplos para vocês, mas como eu não gosto de enrolação, vamos voltar para a aula. So, what are you guys? E aqui você também pode juntar, ó. Perceba, termina com som de vogal e a próxima começa com consoante. A mesma coisa acontece aqui. Termina com som de consoante e a próxima começa com som de vogal. Então toda vez que eu colocar esse símbolozinho aqui em verde, é porque você tem que juntar a pronúncia. Como se fosse a pronúncia de uma palavra só. Fun around, fun around. Você não tem que pensar que tem um espaço aqui. É tudo junto, fun around. Do for, ok? Então, so, what do you guys do for fun around here? Então, o que vocês fazem para se divertir por aqui? E agora, seguindo a aula, eu quero aproveitar esse momento para responder uma dúvida que eu recebo o tempo todo. Porque o do, talvez você não saiba, ele significa fazer como um verbo, o verbo fazer, mas ele também pode ser utilizado como auxiliar para perguntas em inglês. E muitas pessoas me perguntam, mas como que eu vou saber, Fernando, quando utilizar o do para fazer uma pergunta em inglês e quando que eu vou utilizar com o sentido de fazer, como um verbo, Fernando? Então agora eu tô aqui para tirar essa dúvida de vocês e vocês não terem mais essa dúvida, porque é muito simples, ok? Então ele tanto pode significar um auxiliar de perguntas e você pode olhar, auxiliar de perguntas, meu Deus, Fernando, o que é isso, auxiliar de perguntas? Calma, é muito simples, eu vou explicar com vários exemplos para vocês. E também pode significar fazer. Vamos para os exemplos. Então você vai usar o do como auxiliar sempre que a pergunta for para eu, você, nós ou eles. No caso, sujeitos em inglês I, you, we e they. Como assim, Fernando? Quando você vai fazer uma pergunta em inglês, eu até vou abrir um espaço aqui para explicar com mais detalhes para vocês. Quando você vai fazer uma pergunta em inglês, ela não pode ser da mesma forma que acontece no português. Como assim, Fernando? Tá deixando confuso. É muito simples. Se nós vamos fazer uma pergunta, por exemplo, você gosta de pizza? Em português nós faríamos você gosta de pizza? E colocaríamos uma interrogação no final para dizermos que era uma pergunta. Agora, se você quisesse fazer uma frase afirmativa em português, você faria a mesma coisa, só que você não colocaria uma interrogação no final. Então, você gosta de pizza? E na hora de conversar, dependeria muito do tom, da entonação. Você gosta de pizza? Nós sabemos que é uma pergunta. Você gosta de pizza? Nós sabemos que é uma afirmação. No inglês já não acontece assim. No inglês nós temos que especificar se é uma pergunta ou não. E como fazemos isso, Fernando? Não é só com a interrogação. Quando você quer fazer uma frase na afirmativa em inglês, você deve utilizar o sujeito, a frase começando no sujeito, you, no nosso exemplo, vamos seguir o nosso exemplo da pizza, you like pizza. Então, you like pizza. Você gosta de pizza. É uma afirmação do inglês.
Já se quiséssemos fazer uma pergunta em inglês, nós não poderíamos fazer com essa estrutura, a mesma estrutura da frase afirmativa. No inglês nós não fazemos assim, you like pizza, e coloca uma interrogação no final. Não, nós precisamos especificar que é uma pergunta, para que quando você ouça alguém falando em inglês, você saiba que é uma pergunta e não depende somente da entonação. É uma coisa muito mais inteligente que no português, na verdade. Ah, Fernando, e como eu faria isso? Você adicionaria o do ou does, mas esse é um assunto para outra aula, vamos trabalhar só com o do agora. Na frente, do, e daí assim você continuaria. Do you like pizza? E interrogação também. Do you like pizza? Então quando tem esse do na frente, eu sei que é uma pergunta. E é simplesmente isso que é o auxiliar do. No português nós não traduziríamos ele, então ficaria: você gosta de pizza? Só que no inglês nós temos que especificar que é uma pergunta, justamente com esse do. Então é basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida em relação a isso, deixa nos comentários que eu preparo um vídeo somente falando sobre isso. Porque aqui eu estou explicando brevemente e rapidamente para que possamos continuar com a aula, mas se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo com o maior carinho e eu posso preparar um vídeo falando somente sobre isso. Mas reforçando, então, quando você quer afirmar em inglês, você utiliza a mesma estrutura que você utilizaria em português. You like pizza. Você gosta de pizza, eu estou afirmando. Agora, se você quiser fazer uma pergunta se a pessoa gosta de pizza, você tem que utilizar o do. Ah, Fernando, por que ele está ali? Não importa, ele tem que estar ali e você tem que se acostumar com isso. Então, toda vez que você quiser perguntar se alguém gosta de alguma coisa, você vai utilizar a expressão do you like e a coisa que a pessoa gosta, ok? Sempre assim. Então essa é a função do do como auxiliar. Não é um bicho de 7 cabeças, você vai se adaptar. Quem sabe agora você esteja um pouco assustado e pensando: meu Deus, como eu vou aprender isso? Mas calma, você vai aprender sem complicações. De tanto você conviver com o inglês, vai se tornar natural, você nem vai perceber quando utilizar, ok? Então agora voltando aqui, agora que você entendeu que o do tem que estar aqui, nós podemos prosseguir. Lembrando que nós vamos utilizar o do, então, como auxiliar com os sujeitos I, you, we e they, somente com esses sujeitos. Novamente, se você tem alguma dúvida em relação a isso, pede que eu prepare um vídeo só falando sobre isso. E aqui em exemplos, do you like fish? Você gosta de peixe? Perceba o do aqui, porque ele precisa estar ali. Do you have a pet? Você tem um animal de estimação? Então, o do, novamente, porque é uma pergunta, utilizando o sujeito you, você utiliza o do. As mesmas coisas aconteceriam se você utilizasse o we, o they e o I. Você poderia simplesmente substituir eles aqui. Por exemplo, aqui, ó, do you have a ticket? Você tem um ingresso? Novamente, o do. Mas você poderia substituir por they, que significa eles. Essa palavra aqui. Do they have a ticket? Eles têm um ticket? Então, você pode substituir. Inclusive até deixei aqui as traduções como eles e nós aqui para mudar no meio da aula para vocês verem que também funciona com esses sujeitos que eu deixei aqui em cima. Então, do they have a ticket? Eles têm um ingresso? Ou com o nós, que é o nosso sujeito we, do we have a pet? Nós temos um animal de estimação? Então você pode perceber que funciona com todos esses sujeitos, ok? Continuando a aula então. E agora sobre o do como verbo. Você vai usar o do como verbo fazer quando ele estiver depois do sujeito da frase. Como assim, Fernando? Você percebe que aqui nesses exemplos o do está antes do sujeito? Esses daqui são sujeitos. You, você, we, nós e they, eles. Então o do está antes do sujeito na frase. Ele vem antes do sujeito na frase. Aqui nessas frases exemplos que eu separei para vocês com o do como fazer, ele não está antes, ele está depois. Olha o nosso sujeito. I, eu, we, nós, he, ele. E aqui, novamente, I. E ele está depois do sujeito. É um padrão isso. Você pode perceber esse padrão no inglês. Então, quando ele estiver antes do sujeito, auxiliar sem tradução. Ele só precisa estar lá para fazer uma pergunta. Quando ele estiver depois, o verbo fazer. I will do it. Eu vou fazer isso. We will do our best. Nós vamos fazer o nosso melhor. He is unable to do it. Ele é incapaz de fazer isso. May I do it right now? Posso fazer isso agora? Novamente. Então, o do sempre está depois do nosso sujeito. Mesmo aqui quando é uma pergunta, perceba que aqui é uma pergunta. Eu posso fazer isso agora? Ele está depois do sujeito. Eu deixei aqui nessa pergunta para que vocês possam ver que esse padrão se repete até mesmo em perguntas. Eu vou mostrar para vocês na frase que nós vimos na série.
What do you guys do for fun around here? Então, o do aqui como auxiliar, por quê? Porque ele está antes do nosso jeito you. E aqui como fazer, por quê? Porque ele está depois do nosso jeito. Agora, mesmo que ele apareça duas vezes na mesma frase, você vai saber quando ele tem a tradução de fazer e quando ele é auxiliar, ok? Se você ficou com alguma dúvida, não saia da aula com dúvida. Deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo só falando sobre isso ou respondendo a sua dúvida, se ela for mais simples, ok? Por último, então, o personagem Sheldon fala: Well, today we tried to masturbating for money. Bem, hoje nós tentamos nos masturbar por dinheiro. Well, today we tried masturbating for money. Ok? Uma questão muito interessante aqui é a pronúncia da palavra dinheiro. Muita gente acaba errando, pronunciando como money ou money. Por quê? Porque olham esse EY aqui e pensam que é que nem no português, que pronuncia com som de EI. Mas não. As palavras que terminam com EY normalmente são pronunciadas como I. Então, money, money. Nós temos mais exemplos da palavra-chave em inglês. Ela se escreve assim, mas você não lê key, você lê key. A palavra macaco em inglês, ela se escreve assim, mas você não vai ler monkey, você vai ler monkey, ok? Eu poderia citar vários exemplos, mas como eu gosto sempre de fazer aulas objetivas e direto ao ponto, aqui vamos continuar. E a pronúncia, well, today we tried, lembra? We tried, ok? Por quê? Porque aqui termina com som de vogal e a próxima palavra começa com som de consoante. Ah, Fernando, você repetiu várias vezes isso. Eu sei, eu repito várias e várias vezes porque a repetição faz você lembrar. Faz você lembrar nem que for daquele professor chato que repete várias e várias vezes. Porque eu realmente quero que você lembre disso, melhore seu inglês e possa realizar todos os seus sonhos que dependem do inglês. Oh, you're inviting me over to eat? Yes. Oh, that's so nice. I'd love to. Great. So, what do you guys do for fun around here? Well, today we tried masturbating for money. E assim então nós finalizamos mais um vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, me seguir lá no Instagram e no TikTok que eu posto conteúdos diários para vocês. Então vejo vocês na próxima aula, para que seu futuro seja um futuro com inglês. Tchau!